Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é Arqueologia no licenciamento ambiental. Arqueologia no licenciamento ambiental, também conhecida como arqueologia de contrato, arqueologia de salvamento ou arqueologia preventiva, também as pessoas conhecem por esses outros três nomes, é a arqueologia ligada aos grandes empreendimentos. Então, assim, você vai ter a construção de uma ponte ou a liberação de uma área para um parque de energia eólica ou um parque de energia solar ou a ampliação de um porto ou a construção de uma estrada ou a construção de um porto. Para todas essas obras de grande porte, uma hidrelétrica, tem que ter arqueologia antes, junto com o licenciamento ambiental. Geralmente a parte que os biólogos vão lá, e geógrafos, e fazem levantamento de fauna e flora, é a parte que as pessoas mais conhecem. Mas arqueólogos e arqueólogas também trabalham nessa etapa prévia, antes do empreendimento começar, para ver se ali na região tem algum sítio arqueológico que vai ser impactado. Bom, e se descobre que existe sim um sítio, ou em alguns casos vários sítios, que vão ser impactados, o que se faz? Por isso que ela se chama arqueologia de salvamento, porque se faz um trabalho que chama de salvamento. Os sítios são cadastrados, registrados, utilizando todos os recursos científicos para essa tarefa, ou seja, vai fazer as quadrículas, que são aqueles quadrados de 10 em 10, como eu expliquei lá no vídeo da escavação, vai tirar de 10 em 10 centímetros, registrar tudo muito bem, fotografar e fazer os relatórios. Esse material, depois de tirado, vai para um laboratório e faz o que a gente chama de curadoria. O que é a curadoria? O registro de tudo, depois existe uma análise desse material, toda a metodologia científica é aplicada. Bom, existe toda uma legislação que regulamenta essas ações, eu não vou falar aqui especificamente nem os números, mas vou deixar nos comentários para que, se você quiser saber mais sobre isso, se tiver um interesse a respeito disso, você possa fazer essa pesquisa. E dentro do licenciamento também é obrigado que exista educação patrimonial, ou seja, que as comunidades tenham conhecimento a respeito dessas pesquisas. E de 2015 para cá, a legislação ainda é mais específica, dizendo não só que as comunidades, mas comunidades, alunos, professores e funcionários do empreendimento tenham conhecimento dessas pesquisas. Bom, teria muitas coisas para falar a respeito do licenciamento aqui, mas eu vou apontar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Um ponto positivo, recurso financeiro. São pesquisas que têm um financiamento para que elas possam acontecer, porque elas estão ligadas a um empreendimento de grande porte. Então a empresa é obrigada a subsidiar, pagar essa pesquisa científica. Então esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a questão do alcance. Muito do que se sabe de arqueologia hoje no país vem dessas pesquisas ligadas ao licenciamento, porque existem obras no Brasil inteiro e por conta dessas obras, arqueólogos e arqueólogas chegam em sítios arqueológicos em que de outra forma não poderiam chegar. É um outro ponto positivo. O terceiro ponto positivo é a empregabilidade, ou seja, hoje no Brasil mais de 95% dos arqueólogos e arqueólogas trabalham nessa atividade ligada ao licenciamento. Vamos lá, e quais são os 3 pontos negativos que eu elenco? O primeiro ponto negativo, que eu acho que é o mais crítico e vários arqueólogos e arqueólogas acham a mesma coisa, é a questão do tempo. Enquanto que na academia, numa universidade, uma pesquisa é levada por anos a fio, 5 anos, 10 anos, às vezes 20 anos, no licenciamento ambiental, ela tem que ser concluída em meses. Isso acarreta o segundo ponto que eu vou elencar como ponto negativo, que é a qualidade. Então, por ter pouco tempo, nem sempre dá para ter uma boa qualidade. Isso não é regra. Algumas empresas contratam profissionais muito especializados e uma equipe maior para conseguir dar conta de um trabalho que fique muito bem feito no final e possa ser entregue um bom resultado para o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todos os registros vão para o IPHAN.
desses trabalhos, mas ainda assim não se tem um tempo como 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos para uma pesquisa. Então, por mais que se queira fazer, não se pode. Não é que as pessoas não são éticas, não tem a ver com essa questão, tem a ver com a questão do próprio licenciamento e do tempo que ele exige. A obra tem que ser liberada logo, então tem que ser rápido e com isso a gente não tem uma boa qualidade nessas pesquisas. O terceiro ponto negativo, que é ligado à empregabilidade, é que nem sempre as condições de trabalho são boas dentro desses empreendimentos. Uma pessoa até já fez um comentário aqui no canal explicando como são as condições. Nem todas as pessoas são registradas, aliás, a maioria não são, se trabalha por um estilo freelancer. Isso também está ligado à questão da nossa profissão não ser regulamentada, o que deixa aí as coisas meio não muito claras a respeito das condições de trabalho de arqueólogos e arqueólogas em campo. Então, esses são 3 pontos positivos que eu elenco e 3 pontos negativos que eu elenco. Você já trabalhou com isso? Você conhece? Você sabe o que é arqueologia de contrato, arqueologia no licenciamento? Faça o seu comentário aqui se você é profissional da área. Se você não é profissional da área, não tem experiência, não sabe, tem alguma dúvida e quiser colocar aqui no comentário, também pode colocar. E se inscreve aqui no nosso canal, curte os nossos vídeos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários, é bem importante, e até a próxima!